E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós falamos de tudo de uma forma leve e descontraída. Tanto que hoje a gente vai falar sobre a economia e como isso afeta no nosso dia a dia. Por isso que a ideia sempre é fazer esse bate-papo com vocês, fazer essa troca gostosa. Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar toda a nossa rede uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bem, Gu? Tudo bem, gente? O episódio de hoje acho que vai ser um dos mais instrutivos que a gente já fez. A gente vai tirar muita dúvida de vocês, então bora lá que vai ser mara. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é economia e como afeta no nosso dia a dia. Extra, Selic caiu, Selic subiu, cortou, Ibovespa, tudo isso, como que influencia no nosso dia a dia, né? A gente vê isso no jornal, na internet, mas muitas vezes a gente fica sem compreender, a gente só vai absorvendo aos poucos e tendo a conclusão da galera. Então hoje a gente vai aprofundar esse assunto das notícias, como absorver melhor tudo esse mercado oferece. E para começar, obviamente, a gente tem que entender os principais indicadores da economia, né? E como tudo isso está super amarrado. Então, bora já falar dos indicadores para começar a esclarecer essas influências, Ana. Bora falar sobre isso. E acho que o principal é a gente começar com dois indicadores que são os mais importantes, talvez, e que andam sempre juntos, que é a inflação e a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida em reuniões pelo Copom, que é um órgão do Banco Central, e eles vão estabelecendo ela de acordo com o que eles estão vendo que está acontecendo na economia. Então, não é que nem os investimentos, que você fala, subiu ou caiu, porque tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando. Não, a Selic ela é estabelecida. O Copom vira e fala assim, gente, a Selic agora é tanto, beleza? E é isso. Já a inflação não. A inflação é a alta dos preços de produtos e serviços. Então, sabe aquela coisa que a gente já falou aqui várias vezes, de que há 20 anos atrás você entrava no mercado com R$100, você saía com o carrinho cheio, e hoje você vai no mercado com R$100, virou até meme, que você não compra nada. Então, é isso, porque os preços das coisas estão aumentando, está ficando cada vez maior, e a gente chama isso de inflação. E as duas estão diretamente relacionadas, como eu já falei, né, Gu? Uhum. Isso acaba impactando diretamente no nosso consumo, né? Na forma que a gente usa os recursos no dia a dia. Porque, como a Ana falou, com a inflação alta, os preços estão altos, a gente compra menos. Então a gente pode colocar, na verdade, a inflação, a Selic e o consumo num tripé. Cria esse triângulo aí na sua cabeça. Então, o governo estabelece a taxa da Selic. Se a Selic for alta, é para ele controlar a inflação. Então, ele dá uma segurada no consumo. Quando a Selic está baixa, ele está estimulando o consumo. Só que quando as pessoas compram muito, naturalmente, né, se as empresas não estão produzindo, a inflação começa a subir. Então, o governo usa a Selic como esse termômetro, aí, como esse ajuste para melhorar o consumo e segurar a inflação. Então, de novo, se a Selic está baixa, ele estimula o consumo, só que, consequentemente, vem a inflação. Então, ele aumenta a Selic para frear a inflação, porque ele vai frear o consumo também. Por isso que uma coisa acaba ficando interligada na outra. E, além disso, também tem a parte dos créditos do banco, também tem outro tripé para olhar, né, Ana? Que também está tudo super relacionado. Porque quando a Selic está muito alta, os bancos eles veem mais vantagem em emprestar dinheiro para o governo do que para as pessoas. Então, consequentemente, os juros, a taxa de juros dos empréstimos, dos financiamentos, ela fica bem mais alta, fica caro, o crédito fica caro no mercado. E aí, com isso, as pessoas compram menos, porque elas têm menos crédito. Então, se a Selic está baixa, aí não, aí os bancos, aí as empresas, elas veem mais sentido em emprestar para as pessoas. Então, porque a taxa de juros está mais baixa, né? Foi forçada isso.
Com mais crédito no mercado, as pessoas consomem mais, e aí consumindo mais, o preço aumenta, a inflação aumenta, e aí é aquele círculozinho. Assim, uma coisa afeta a outra diretamente, né, Gu? Isso que é muito louco. Sim. Assim, de forma geral, quanto menor a Selic, melhor para o mercado e para o consumo, né? Porque a gente vai investir nas empresas, vai investir no banco e a gente consome mais. Só que para o investimento, como eu falei, não é bom, porque a Selic está baixa. E por que isso não é bom, né? Qual é o impacto direto no investimento? Aí tem uma outra relação que é com o CDI, que é outra sopa de letrinhas que a gente vê muito no mercado quando a gente vai investir, abre a corretora, abre o aplicativo do banco, está lá presente. Tá? O CDI é uma negociação interbancária, então é uma relação entre os bancos ali e ele vai acompanhar sempre a Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe também. Se a Selic desce, o CDI desce também. Então, quando rola essas mexidas na Selic, o CDI vai sempre acompanhar. E isso impacta os investimentos, porque a gente usa o CDI, na verdade, como uma unidade de medida. Os investimentos conversam uma porcentagem do CDI. Então, é como se fosse uma régua, certo? E isso vai impactar no investimento. Então, se a Selic está baixa, o CDI está baixo, o investimento atrelado a esses caras vão ficar baixo também. Então, acaba sendo essa consequência direta aí nessa construção. Por isso que é importante ficar atento quando a gente vai assistir lá o Jornal Nacional, deu boa noite pro Bonner, ele começou a falar essas coisas, aí você precisa ficar ligado. Pô, se ele que tá baixa, meu consumo vai melhorar, mas meu investimento vai piorar. O consumo tá alto, é para segurar a inflação, então o investimento também, por conta das conexões que a gente foi fazendo, também vai estar bom. Então tudo isso a gente precisa ficar alerta, e isso que quer dizer quando a gente vê essas notícias por aí. Exato. E aí tem um outro fator que também a gente escuta muito falar, mas muitas vezes a gente não sabe o que tem a ver com a gente, que é o dólar. A gente vê toda hora o povo falando, o dólar tá quase R$6, o dólar tá super alto. E aí muita gente pode se perguntar, tá, mas e daí? Eu tô num país que usa o real, o que o dólar tem a ver comigo? Então, tem tudo a ver, na verdade. A gente não produz tudo que a gente consome, acho que país nenhum do mundo é completamente autossuficiente, e a maior parte das negociações internacionais é feita em dólar. Então, quando o dólar está muito alto, significa que os produtos que a gente está importando estão muito caros para a gente. E isso não só o consumidor final, isso não é só a gente comprando um celular. Não, isso são as indústrias comprando insumos, isso é toda uma cadeia de produção. Então, produção mais cara significa que, de novo, os preços vão aumentar, a inflação vai aumentar e talvez o consumo fique mais difícil para a gente. E, claro, o dólar mais alto também representa uma desvalorização da nossa moeda. Então, se a nossa moeda está desvalorizada, isso significa que pode ser que o nosso país não esteja indo tão bem, que a gente vai ter problemas com o desenvolvimento. Então, são várias coisas que estão aí diretamente atreladas. O dólar também tem uma relação direta com a nossa bolsa, a gente vai falar mais para frente, e a gente vai vendo, né, como uma coisa impacta diretamente na outra. Sim. Um exemplo claro disso, que amarra todo esse conceito, é o dólar subiu e aí a maçã no mercado, o tomate no mercado ficou caro. Tipo, qual que é a conexão com tudo isso? Porque, primeiro, a maçã ela é produzida fora da cidade que a gente está, normalmente. Então, se você é de São Paulo, sei lá, maçã, o tomate é produzido no interior, né, em larga escala. E como que vem para São Paulo? Através de caminhão, né? O Brasil usa muito transporte terrestre e não por ferrovia, que também poderia ser barato. Rodoviário. E aí, obviamente, o caminhão ele abastece o combustível por diesel ou até mesmo por gasolina, normalmente é diesel, que é sempre baseado em dólar. Ou seja, se o dólar está caro, o combustível vai ficar caro, e aí a logística vai ficar cara, e aí, obviamente, esse efeito em cadeia vai chegar no produto final. Então, por isso que acaba tudo ficando caro, e a inflação acaba também aumentando quando o dólar também aumenta, por conta desse efeito em cadeia do que está acontecendo. Preço caro, consumo baixo, ferrou. Basicamente. Exato. Fora que, quando o dólar está muito alto, a maior parte dos produtores vê mais vantagem em exportar os produtos, porque eles ganham muito mais do que vendendo aqui dentro do Brasil mesmo. Então, a oferta interna de produtos acaba ficando muito baixa, e aí, lógico que o preço vai aumentar, lógico que vai ficar mais caro,
porque o produto está todo sendo exportado. E aí aqui pra gente não tem. Então a gente tem que pagar mais caro por isso. E foi o que aconteceu com vários produtos também no ano passado. De forma geral, tudo tem que estar muito mais interligado para melhorar, né? Então, aumentar o consumo vai aumentar a produção e aí, consequentemente, pode ter um efeito de inflação momentânea, mas as empresas vão correr para melhorar, né? Porque também o crédito está mais barato e aí isso vai gerar uma consequência de mais emprego e aí com mais pessoas trabalhando, mais consumo e com mais consumo o Brasil todo se desenvolve. Acaba meio que gerando um efeito positivo ou negativo, tudo em cadeia. Se uma coisa está ruim, vai desencadeando tudo ruim. Se as coisas estão boas, se está tudo pró ficar positivo, aí tudo isso em escala vai melhorando. Então, por isso que a gente tem que desenvolver as coisas para essa cadeia ficar positiva, né? Exato. E quando a gente fala de mais desenvolvimento, é realmente o nível de desenvolvimento do país. Então, a gente não fala, os Estados Unidos é um país desenvolvido, o Japão é um país desenvolvido, Europa tem vários países desenvolvidos. Exato, a gente tendo toda essa cadeia funcionando de uma forma legal, a gente tendo uma Selic mais baixa, a gente tendo a inflação controlada, a gente consegue chegar a níveis de desenvolvimentos maiores, porque um país ele é desenvolvido de acordo com a capacidade dele de produção, né? De acordo com o padrão de vida das pessoas que estão ali. Então, se a gente está produzindo bastante, se a gente está conseguindo comprar, se todo mundo está nessa cadeia com ela belezinha funcionando, o país vai ser um país que vai estar melhor. Então, até legal a gente falar que não existe uma Selic ideal, não existe uma taxa de inflação ideal, que a gente põe ali, ó, acima disso é ruim, abaixo disso é bom, ou que todos os países já definem pré-estabelecido, que tem que chegar nisso. Não, a Selic vai sendo mudada conforme o nosso cenário econômico, de acordo com o Banco Central e as políticas monetárias estão querendo. Como o Gustavo falou, quer fazer o consumo ficar maior, quer controlar a inflação, quer diminuir o dinheiro em circulação no mercado, aí eles vão mudando esses indicadores. Mas o ideal sempre é claro que eles sejam o mais baixos possíveis, né? Sim, exato, né? A evolução natural conforme vai se desenvolvendo e as produções também acompanhando todo o consumo, é que seja o mais baixo possível, né? Se a gente olhar para Japão, Estados Unidos, a taxa do tesouro flutua na casa do 1%, e aqui nós estamos falando de 2015, 15%, até esse ano bater 2%, e agora vamos subir um pouco para segurar a inflação que estava chegando em 5%. E lá também, mesma coisa, a inflação muito menor, né? Tem país até que rola deflação, porque tem pouca procura por produtos. Sim. Então, por isso que o mercado internacional também acaba ficando amarrado nisso tudo, né? Se a gente for ver. Porque se o Brasil está produzindo muito, precisa vender para o mercado interno, mas também precisa vender para o mercado externo. Por isso que as relações entre os países, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre os blocos econômicos, também são importantes, para que tudo isso seja uma evolução natural. Então, poder vender lá para a China, Estados Unidos, Israel, Portugal, enfim, tem que estar tudo muito bem encaixadinho. Por isso que é complexo pra caramba tudo isso, né? E aí entra também um ponto político, acho que é legal, que são as reformas, né? Exato. Por isso que o setor privado, as empresas, o mercado financeiro, você sempre vê que eles pedem pelas reformas administrativa, tributária, previdenciária, porque são reformas que vão ajudar a economia a gerar melhor e a desenvolver o país como um todo. Então, muitas vezes, aí não é defendendo, não é metendo pau, não é tomando partido, mas olhando de forma objetiva, né? O que acontece não é que o mercado financeiro só pensa em si, os empresários só querem ganhar dinheiro e é isso aí, o resto do Brasil pode se ferrar. Não, muitas vezes, você olhar para os interesses das empresas, você vai estar fazendo com que as empresas consigam produzir mais. E aí, de novo, volta para aquela cadeia do mais emprego, do mais consumo, do país mais desenvolvido, onde as pessoas conseguem comprar mais e ter uma vida melhor. Então, tudo está diretamente interligado. E essas reformas, muitas vezes, contribuem com isso, né, Gu? Elas vêm para trazer um cenário econômico mais favorável. Seja simplificando os impostos, seja trazendo menos burocracia, né? A gente vê muita notícia na tecla do quanto tempo uma empresa demora para abrir no Brasil, em outros lugares, liberdade econômica, autonomia do Banco Central.
Tudo isso são conversas para que o mercado seja melhor, mais livre e que consiga explorar mais, justamente por conta desse detalhe, porque uma empresa conseguindo vender para outros lugares melhores, seja Brasil ou seja externo, vai conseguir contratar mais. E aí tudo isso desenvolve, porque também abre para concorrência. Esses são os pilares que as conversas vão traçando, né? Que é legal de começar a compreender. E aí tem vários exemplos, que quando as coisas estão muito burocrático amarradas, ou às vezes algum setor rola algum tipo de benefício, a gente vê notícias das montadoras saindo do Brasil, teve incentivo do governo, e aí quando deixou de ter, foi procurar outro lugar. Então, as empresas elas vão procurar sempre ambientes melhores para poder se estabelecer e produzir, no final das contas. Então, tem que ver a questão de imposto, qual é o custo de aluguel. E aí tem uma loucura no Brasil, né? Eu vi recente uma notícia relacionada a isso, que se você abre uma empresa, cada estado tem uma tributação. Por exemplo, o ICMS, também que é diferente em cada estado. Só que quando você vende para fora do teu estado, isso também gera uma complexidade de tributação, porque você vai muitas vezes ver a tributação do estado que você está vendendo. Ou seja, é uma doideira. Que loucura. Pois é. Por isso que essas reformas são importantes, para tentar simplificar isso daí, além, claro, também de trazer uma redução nessa carga tributária, porque é pesado pra caramba. Eu que tinha meu pai trabalhando em banco, também sou um pouco mais próximo desse assunto, vi vários bancos tentando entrar no Brasil, né, bancos de fora, e não conseguindo se consolidar, porque também tem um bloco de bancos que centralizam as ações e que ditam a regra do jogo. Então tem todos esses cenários, e aí, claro, que cada setor você consegue visualizar isso de forma diferente, essas dificuldades, essas burocracias, essas taxas mais pesadas. Muitas vezes a forma de contratação também dificulta a criar emprego. Tudo isso são exemplos de burocracias que a gente tem que tentar começar a desamarrar. Precisa existir a conversa dos dois lados, né? Sempre ver o elo fraco também da história, como que vai ficar, para não, né, retroceder em conquistas que vão trazer benefício para a população. Então, é essa mescla que tem que rolar, né? Fazer a empresa poder ficar cada vez mais prático para ela produzir e desenvolver, e também trazer a evolução do emprego. É simples assim. Exato. Por isso que é dificílimo você trabalhar com economia. Imagino para as pessoas que estão nos principais órgãos, Banco Central, Ministério da Economia. Gente, não é fácil não, porque é muita coisa para pensar, são muitas reações em cadeia, e quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente vê o quanto isso vai impactar direto na nossa vida, né? Bora falar de bolsa, então, quando a gente vê lá, tá caindo, tá subindo, corra para colinas e não sei o quê. O que quer dizer cada uma dessas coisas? A gente já entendeu os índices, entendeu o impacto na sociedade, agora vamos entender de bolsa. Porque às vezes a gente olha e fala, quero que a bolsa se lasque, não tem nada a ver com isso, não invisto meu dinheiro lá mesmo. Mas o que ela impacta na verdade, né? Vamos lá. Primeiro, acho que é legal a gente relembrar o que é a Bolsa, o que é o Ibovespa. A Bolsa de Valores é como se fosse um grande mercado, onde são negociadas as ações de várias empresas do nosso país. E o Ibovespa é um índice que é como uma carteira teórica das ações que mais são negociadas dentro da Bolsa. Então, quando a gente vê o Ibovespa subindo, o Ibovespa caindo, na verdade, ele é como se fosse um parâmetro de confiança do nosso país. A gente está mostrando o quanto o país está crescendo, o quanto o país está se desenvolvendo. Porque quando o Ibovespa sobe, isso significa que as empresas estão valendo mais, elas estão com projeções de lucros maiores. Se a empresa está valendo mais, se a empresa está com lucro maior, significa que a gente está bem pra caramba, que a nossa economia está bem pra caramba. Então, na verdade, não é que o Ibovespa impacta diretamente na nossa vida, mas a gente, olhando para ele, consegue ter uma ideia de como que o país está nesse cenário econômico atual. Boa. Quando a gente olha para a bolsa, né, e tem uma carga negativa de a bolsa é ruim, bolsa é vilã, não gosto, não sei o quê, são a galera lá especulando, na verdade a gente tem que olhar para ela como um conjunto de empresas lá dentro que as pessoas estão negociando. É isso que a gente precisa interpretar, né, colocar o que é, e isso deixa muito mais claro para a gente poder entender o mercado. E aí quando vem a notícia dos estrangeiros, dos investimentos, né, de subida e de descida e de mais pessoas entrando na bolsa, tem um impacto muito grande, né?
Primeiro, é pessoas injetando dinheiro nas empresas para justamente elas se desenvolverem. Então, isso é super positivo sempre. E aí entra a questão do Ibovespa como esse parâmetro de confiança. Então, imagina você pegando o teu dinheiro e colocando num país que você não conhece e vê um monte de notícia ruim e vê a população passando problemas. Você não vai colocar o teu dinheiro lá. Se você tinha o dinheiro lá, você fica até com medo. E aí você tira. Então, quando a gente lê essa notícia do o estrangeiro está injetando dinheiro no Brasil ou está tirando dinheiro do Brasil, tem um pouco a ver com essa confiança que passa do Brasil para fora, né? Claro que pode ser uma decisão unilateral do próprio país estar bem, né? E aí isso também faz mudar as estratégias. Mas é importante sempre amarrar que se alguém vendeu, alguém comprou dentro da bolsa. Então, se os estrangeiros estão saindo ou se os estrangeiros estão entrando, é porque ou os brasileiros estão comprando mais ou os brasileiros estão comprando menos. Então, por isso que é legal acompanhar e entender bem esse movimento para poder saber mais ou menos o que precisa fazer com o dinheiro também, né? Exato. E você falou de estrangeiro, isso, de novo, tem a ver com o dólar que eu falei lá no começo. Sim. O Ibovespa e o dólar, eles têm uma relação meio que oposta. Se o dólar está muito alto, a tendência é que o Ibovespa caia um pouco. Se o dólar está muito baixo, a tendência é que o Ibovespa suba. Por quê? Se você pensa que tem pessoas de outros países entrando no Brasil, eles estão entrando como? Com dólar. Então, se está uma moeda super valorizada, poxa, eles estão colocando dinheiro aqui e eles estão pagando mais pela nossa moeda. Agora, se a nossa moeda está desvalorizada, eles estão pagando pouco pela nossa moeda. Então, tudo está amarrado, de novo. É uma coisa muito complexa que uma vai interferir na outra. E, como eu falei, o Ibovespa, ele é um indicador. Então, se você pensa, o Ibovespa está subindo, então as empresas estão tendo mais lucro, as empresas estão bem. Então, isso significa o quê? De novo, a mesma coisa que a gente falou, que as empresas vão contratar mais, então a taxa de desemprego vai cair, a economia vai aquecer, e aí a gente vai ver até melhores e mais produtos à disposição dos clientes, porque essas empresas vão estar focadas em expandir, em desenvolver. Tudo é uma reação positiva, né, Gu? Isso é legal de correlacionar, porque vira e mexe também aparece, pipoca por aí, esses tipos de gráficos correlacionando Ibovespa com dólar, Ibovespa com taxa de desemprego, dólar com taxa de desemprego, as ações lá fora também com taxa de desemprego. Então sempre existe essa correlação que é legal também de acompanhar. Então hoje, se a gente tem uma taxa de desemprego alta, quer dizer que as empresas crescendo vai diminuir essa taxa. Então tem margem para o Ibovespa também crescer, porque tem margem para essa taxa de desemprego cair. Aí as casas de análise são perfeitas nesses pontos, né, de poder fazer essas avaliações e ter essas conclusões, e aí chegar nesses números especulativos de quanto que acha que vai ser a projeção do Ibovespa até o final do ano e tudo mais. Então é legal você amarrar esses assuntos e ir caminhando. Empresa, indicador de performance, emprego, crescimento do país. Tudo isso vai acontecendo. E aí acaba sendo um processo natural, né? Conforme vai crescendo, vai entrando também mais recurso para o governo, porque naturalmente o governo tem imposto em tudo quanto é lugar, nas empresas, nas pessoas consumindo. E aí, com o governo tendo mais recurso, ele consegue desenvolver o país. Então, também é bom para o governo ter esse desenvolvimento das empresas, ter esse consumo maior, para que ele possa proporcionar mais serviços para a gente também. Então, seja infra, pagar as dívidas, saúde e tudo mais. Então, não é só o mercado que se beneficia quando as empresas melhoram. O governo também, porque ele também acaba arrecadando mais. Então, também é interessante tudo isso. Exato. E aí a gente às vezes também fica olhando aquelas notícias de, nossa, no ano passado foi o maior número de IPOs, ou seja, de empresas novas entrando na bolsa da história, e já tem não sei quantas na lista para poder abrir capital. E aí às vezes a gente olha e pensa, e daí? Eu não vou comprar ação dessa empresa, então o que isso significa para mim? O que isso muda na minha vida?
Então, quando uma empresa entra na bolsa, além de abrir o capital, ou seja, você está colocando mais dinheiro na economia, porque as pessoas vão comprar os papéis dessa empresa. Então, de novo, a empresa vai ter recursos para expandir, para contratar mais, etc. e tal. Então, ela passa por toda uma vistoria, em questão de governança, em questão de como que estão os números, se é uma empresa que está apta ou não para ter ações sendo negociadas na bolsa. Então, você ter mais empresas dentro da bolsa significa que mais empresas dentro do nosso país estão bem estruturadas, estão bem desenvolvidas e têm margem para crescer e se tornar, talvez até multinacionais. Pode ser que você não compre ações dessa empresa e que realmente não seja um impacto direto. Mas como tudo que a gente falou aqui de bolsa é o indicador, ele está mostrando para você o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com o seu país e que, mesmo que indiretamente, vai te influenciar, né? E como está tudo amarrado, também começa a tornar melhor a medida do próprio índice, né? Vou pegar o exemplo da Petz, que entrou recentemente na bolsa. Ela é do setor ali de varejo, mas super específico, né? A loja de animal de estimação, né? Ração, etc e tal. Ou seja, se antes não tinha nenhum representante desse setor, era uma coisa que não era nem medido. Então as pessoas nem sabiam se esse setor estava indo bem e nem também se estava crescendo esse setor. Agora, entrando mais empresas de vários setores diferentes, entrando na composição do índice, que também foi alterado recente, né? Ele saiu de 70 e poucas para um pouco mais de 80. Tem mais de 350 empresas na bolsa, ou seja, é pouco, né? A quantidade de empresas que tem no mercado é gigantesco. Então, quanto mais empresas vão entrando, vão tendo cada vez melhores empresas, porque foi o que a Ana falou, né? Essa avaliação toda, e vai melhorando a própria bolsa. Então, acho que isso que é legal quando a gente vê esses IPOs. Essa maturidade da própria bolsa, porque aí, quando rola alguma influência externa, seja instabilidade política, instabilidade jurídica, ou algum setor que está indo mal, como tem várias empresas lá dentro e várias empresas crescendo lá dentro, às vezes o índice nem sofre, porque os outros setores conseguem se segurar. Então também tem esse ponto positivo quando a gente vê toda essa evolução, o que é muito bom. E são mais oportunidades para a gente investir também, né? Ah, sim, com certeza. Isso sempre, né? Isso é maravilhoso. Gosta, né? Exato. Quanto mais empresas estão ali, quanto mais setores estão ali, mais a gente consegue diversificar nossa carteira e não só da bolsa se segurar diante de uma crise de um setor X, mas a nossa carteira também. Então, temos que olhar por esse lado. E nossa carteira tem que estar sempre bem diversificada. Inclusive, já falamos sobre isso. Temos episódios sobre diversificação de carteira. Se você não viu, corre lá para ver. Agora vamos falar desse Brasil Zil Baronil. Como olhar para esse mercado interno e entender um pouquinho mais o que implica, as consequências, os reflexos. Vamos falar de Brasil, Ana. Bora lá. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar são dos blocos econômicos, né? A gente vê no mundo todo, não só no Brasil. A gente tem a União Europeia, por exemplo, que é um super forte. Nos Estados Unidos tem um, que é com os países do norte, da América do Norte. Enfim, então existem blocos econômicos no mundo inteiro. E o Brasil faz parte de dois. A gente faz parte do BRICS, que é o bloco econômico dos países emergentes, ou seja, não são países desenvolvidos, mas não são países também subdesenvolvidos, são países que estão em desenvolvimento, que estão se industrializando, que estão crescendo, e são algumas das economias mais fortes do mundo também, né? Então, faz parte do BRICS o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul. E a gente faz parte, claro, do Mercosul, que é um pouco mais famoso, e que é aquele bloco econômico que tem estratégias específicas, tem o livre comércio, e aí ele trabalha com taxas, né, também diferenciadas, para que todos se ajudem a crescer, para que tenham mais oportunidade, para que elas tenham uma circulação mais fácil de mercadorias, de pessoas até para serviços, enfim. Então, o Brasil tem esses dois blocos econômicos e a gente se beneficia bastante disso, né, Gu? O bloco, na verdade, ele é para isso mesmo, né? Você comentou, né, desses dois, e é para isso que serve, para poder ter vantagens político-econômicas entre eles e perante aos outros também, né?
Quando a gente fala dos países em desenvolvimento, é poder ter uma melhor taxa, é poder negociar de uma forma mais tranquila. Mesma coisa o Mercosul. Então é como se fosse eu e a Ana, assim, ó, eu vou produzir aqui e te vendo num preço legal, você produz aí, vende para mim que preciso disso num preço bacana, vamos se ajudar para os dois crescer? Bora. E a gente cria o nosso bloco Gustavo Ana. Então fica bom para todo mundo. E aí a gente fala bastante em somos as economias mais fortes do mundo, país desenvolvido, país subdesenvolvido. A gente vê muita notícia sobre isso também, né, Gu? E teve uma notícia recente aí não muito agradável, né? Na real, o mundo todo retraiu com a pandemia. O Brasil ele foi classificado, essa é a notícia aí, ele saiu do bloco das principais economias do mundo, né? Das 10 melhores economias do mundo. Ele teve a retração por conta da produção reduzida, e aí ele tomou um tombo aí e caiu para 12º, com projeção até de chegar em 14º. Mas isso é natural no momento que a gente está passando, né? Tudo isso por conta do PIB, que amarra com muita coisa que a gente já falou, que acho que a Ana pode explicar melhor, que vai ficar mais legal. O PIB nada mais é do que Produto Interno Bruto. Então é um conjunto de tudo aquilo que é produzido dentro do nosso país e que nos gera receita, que nos gera lucro. A maior parte do nosso PIB é por conta dos serviços, então setor terciário. Em segundo lugar, as indústrias, setor secundário, e por último, o agronegócio, né, a agropecuária, que é o setor primário. E não tem jeito, num ano de pandemia, caiu tudo. A pandemia afetou diretamente o país, né? O setor terciário é o que mais emprega, com tudo fechado, lojas fechadas, shopping fechado, comércio reduzido, restaurante fechado, bar fechado. Tudo quanto é prestador de serviço que vende alguma coisa foi prejudicado. Então, o PIB foi lá para baixo, não teve jeito, é isso aí. Fazer o quê? A gente só chora. Aí entra lembrar, né, o que é o setor de serviço. O setor de serviço contempla construção civil, né, então o serviço de imobiliárias, né, o setor imobiliário, na verdade, como um todo, transporte, atividade de comércio, cabeleireira, essas coisas todas aí tá dentro desse pacotão de serviço. Então, é natural que um país que tenha como característica, né, do PIB ter o maior setor, tenha um tombo grande. Então, aí entra de novo ter medidas políticas para recuperar, seja projetos de vacinação para voltar mais rápido, flexibilização com relação à parte tributária para estimular o crescimento, redução de imposto. Então, se você vê as notícias do governo, do prefeito, do federal falando, vamos reduzir, para não sei o que lá, é tudo pensando nisso, para estimular a volta do crescimento. E é curioso, porque o Brasil, ele sempre foi, historicamente falando, um país voltado mais para as commodities, né? Que são aqueles produtos de matéria-prima, soja, petróleo, gado. Então a gente tem essa característica que está mais voltado para o agro. E aí, conforme o tempo foi passando, os serviços foram ultrapassando esse setor. Então, quando a gente vê a importância do agro, tem que colocar o peso dele dentro da composição do PIB, porque hoje o maior lá são os serviços. Inclusive, serviços de tecnologia estão dentro. Então, quando a gente vê os aplicativos, os games, tudo isso sendo desenvolvido e crescendo, essa parte mais tecnológica está dentro de serviço também. Então, é natural que o país vá evoluindo essas coisas mais primárias para os setores mais desenvolvidos, né? Exato. E você falou em ações políticas, e isso também é uma coisa que a gente vê muito no jornal, nos sites, na internet. A gente vê como decisões de presidente, prefeito, governador, ministro, de todo o executivo, judiciário, legislativo, tudo afeta diretamente a economia, afeta diretamente o mercado financeiro, e aqui, obviamente, a gente não está colocando opiniões pessoais, a gente não está entrando no mérito do político em si, mas analisando friamente os impactos econômicos, existe bastante, né, Gu? Aí é uma coisa que a gente tem que colocar como ruim com, pior sem, né? Não tem como fugir da política. Quando a gente pensa em organização de uma sociedade, vai acabar indo por uma organização política, por representatividade, né? Então, sei lá, tem uma pessoa só no mundo, aí começa a se expandir, como que vai tomar uma decisão? É por meio de política, é por meio de voto, é por meio de escolhas.
e as escolhas vão impactar diretamente o rumo da nação. Então vamos entrar mais nesse assunto que é legal, mas é mamilo. Quem é que pegou essa referência, hein? Então, por exemplo, durante essa pandemia, a gente viu que a gestão, né, do controle da pandemia, o que foi feito do setor de saúde mesmo, obviamente não foram as melhores decisões, e isso não só contribuiu com toda a crise que a gente está vendo no setor de saúde, mas com a economia. Então, quando a gente vê muita gente ficando doente, quando a gente vê muita gente vindo até a falecer, quando a gente vê as pessoas com medo, quando a gente vê esses vários pequenos lockdowns que não são realmente lockdowns, porque eles não são efetivos, não da forma como são feitos ou como foram feitos, enfim. E aí o comércio fecha por 2 semanas, aí abre de novo e a gente não tá vendo melhora. Então, tudo isso vai, obviamente, contribuindo com a nossa economia de um jeito muito ruim. Então, você vê alguns países do mundo, você vê a Austrália, que já está de volta à atividade econômica normal, as pessoas tendo vida normal. Você vê o Vietnã, que tem 100 milhões de habitantes e teve 1.000 mortes até agora, desde o início da pandemia. E lá eles já não estão mais usando máscara, eles já estão vivendo a vida normal e a economia não contraiu da forma como a nossa economia contraiu. Então, por que a gente viu isso? Porque são países que desde o começo adotaram políticas de controle e de combate à pandemia muito fortes, muito incisivas. Foram países que tomaram boas decisões e agora eles estão colhendo os frutos disso, como a gente está colhendo os frutos de más decisões, né, Gu? O que a gente vê muito foi uma indecisão, uma incerteza, uma dúvida até, né, do que estaria por vir, e isso gera atrasos nas escolhas, porque quando a gente começa a conversar, aquelas conversas de boteco, sempre é uma dificuldade muito grande para saber o que de fato deveria ou não deveria, o que é serviço essencial, o que não é. Então, ninguém tira aqui o ponto da complexidade das decisões, mas realmente, né, as tomadas e o tempo e a demora, tudo isso ajuda para um cenário que a gente está passando. Então, tudo isso são decisões políticas, infelizmente. Claro que tem as nossas decisões, né, de acatar, Sim. de pensar, de ponderar, de não sair, de se proteger e tudo mais, mas no final das contas, olha o impacto de um representante dentro da economia do país. Então, por isso que quando a gente se abstém dos votos ou de se aprofundar nos assuntos, acaba tendo essa consequência. A gente acaba escolhendo pessoas que a gente pode não conhecer bem ou não saber das suas posições anteriores. Uma coisa até que o Eduardo Bueno fala, né? Um país que não conhece as suas histórias é um país sem rumo. Então, esse é o ponto. A política, ela está em todos os lugares, né? E aí a Ana comentou de um lado negativo, vamos falar de um lado positivo, pelo menos para dar uma equilibrada na balança. Um ponto que eu achei super legal, e isso também traz toda a economia de forma positiva e tudo mais, foi o setor de infraestrutura. O ministro Tarcísio foi um dos mais elogiados do governo, não à toa, né? Porque ele colocou para rodar e tirar do papel várias estradas, vários quilômetros de estrada que estava em projeto há 30 anos. E isso melhora o país como um todo, né? As infraestruturas, trazer matéria-prima, poder se conectar melhor. Então, isso traz mais emprego, isso traz setores melhores, então só traz coisas positivas. Então, uma decisão política para melhorar alguma coisa também traz coisas positivas para todo mundo. Então, de novo, por isso que a gente tem que saber escolher bem, e quem está lá com a caneta na mão também tem que saber escolher bem o que precisa ser feito, né? E não ficar avaliando o interesse pessoal. No final das contas, tem que ser um interesse da nação, né? Exato. E você falou sobre essa parte, né, de entregar várias estradas, e eu até penso em como a gente consegue perceber o impacto de decisões políticas, e não é em 10 anos, em 20 anos, é em quase 100 anos, porque a gente optou pelo sistema rodoviário e não pelo sistema ferroviário
na época de JK, quando o Brasil teve um super salto em desenvolvimento, e quando a gente viu todas as montadoras vindo para cá, quando foi incentivado, né, na verdade, que as montadoras viessem para cá, e lógico, isso super impulsionou a nossa economia naquela época, mas ao mesmo tempo, para poder ter aquele impulsionamento, a gente optou por um sistema que se mostra mais ineficaz, mais custoso, e talvez se as escolhas tivessem sido diferentes, a gente estaria num nível de industrialização e num nível de desenvolvimento diferente hoje também. Então, olha a loucura, coisas de 100 anos atrás que a gente está colhendo as consequências hoje, e são decisões políticas. O que eu vejo muito filósofo, né? Vez ou outra eu vejo um Pondé, já li bastante livro do Cortella. Eles falam, né, que tem que ter um projeto de nação e não um projeto de 4 anos. E a gente ficou nesse ciclo aí por muito tempo, né, de quem está lá querer se perdurar no poder para se beneficiar naquele momento, e não medidas de, beleza, eu vou limpar o Rio Tietê, mesmo que não fique pronto em 4 anos, porque, é uma coisa que precisa, né, melhoria para a cidade, fora outros pontos. Então, essas são as mudanças. E aí, esses são os impactos. Quando é feita uma decisão positiva e traz benefício para o país todo, ou quando é feita uma decisão completamente equivocada e traz pontos negativos para a população como um todo, né? Perfeito. E acho que, para amarrar tudo isso e finalizar o nosso bate-papo, tem uma pergunta que muita gente deve se fazer. Nossa, já entendi. A economia está toda amarrada, uma coisa interfere na outra, tudo afeta diretamente a minha vida, mas e aí, o que eu faço? Eu acompanho aquelas páginas que falam de economia, que falam de mercado financeiro todo dia, vou abrir Infomoney todo dia, vou abrir Money Times todo dia, vou ficar ali olhando tudo, não vou respirar, não vou comer, não vou dormir, só vou acompanhar a economia? Não, gente, não é assim. Acho que a gente não precisa ficar bitolado, a gente não precisa ficar obcecado, mas é importante a gente saber entender e saber interpretar. Acho que isso é o principal, porque independente se a gente vai atrás dessa informação ou não, acaba chegando na gente, né? A gente tem as redes sociais aí com informação chegando para todo mundo muito fácil, muito rápido. Você estala o dedo, aparece 5 artigos sobre uma notícia X, sobre um assunto X. Então, a gente acaba vendo essas coisas, a gente acaba vendo essas notícias, vendo essas informações. Então, chegando na gente, a gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber o que interfere, o que impacta, para a gente saber conversar, para a gente saber tomar decisões melhores, até sobre a própria política, como o Gu acabou de falar. Então, é isso, não é ficar bitolado, não é ficar indo atrás toda hora, todo momento, mas saber interpretar e saber o que fazer com essa informação. E aí uma dica de ouro, acho que eu já devo ter dado ela no passado, em outros episódios, como eu não sou o cara que tem a memória boa aqui desse podcast, vale eleger uma curadoria, em vez de sair abraçando o mundo inteiro das notícias, pega 2, 3 portais, de preferência com ideias diferentes, né, para você poder sair da tua bolha e tentar poder ser o mais imparcial possível. Então, em vez de você ficar lendo tudo quanto é lado, qual é um cara que fala pró, qual é um cara que fala contra, qual é um cara que fala, né, imparcial. Você viu que aquele cara está dando uma tendência para um lado, tenta achar um cara que está dando uma tendência para o outro, para você poder tomar uma conclusão melhor. E ter essa visão mais ampla, né? Poder ficar aberto ao diálogo. Senão você se fecha numa bolha ali, às vezes você só vê um lado e esquece de ouvir o outro. Esse exemplo da política que a gente conversou e da economia, não existe um único caminho certo, né? Porque foi o que a gente falou desses indicadores amarrando tudo. No final, todo mundo quer que o país cresça. Mas existe crescimento de formas diferentes e ritmos diferentes, beneficiando gente diferente. Então, por isso que é importante sempre conversar para achar o meio termo. E a gente que está consumindo isso também tem que ter esse papel de se conscientizar, né? De poder escolher bem as nossas fontes. Ou até mesmo ler fontes contraditórias ali para poder ver a briga ali das duas fontes e poder falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, e você montar a sua. Mas é isso que a Ana comentou.
tem que ter fonte, senão a gente pira, mesmo que seja pouca coisa ali na semana, só para pegar um resumo geral e tchau. Senão também muita coisa ruim na cabeça atrapalha, né? E isso que você comentou foi tão importante, Gu, porque é uma coisa até que a gente conversa entre a gente, né, fora do podcast, que não existe mídia completamente imparcial, simplesmente não existe. Então, às vezes não é que vai ter fake news e que aquele grande veículo vai estar mentindo, vai estar falando uma informação errada. Não, numericamente a informação vai estar correta. Então, você pode ver, o PIB diminuiu 4%, que é abaixo do que os especialistas estavam falando. Então, os especialistas estavam prevendo uma queda de 10%. Então, na verdade, não foi tão ruim assim. Tá ok, beleza, mara. Ou você pode ver um outro veículo falando, o PIB caiu 4% e essa foi a maior queda desde que o IBGE começou a fazer a contagem em 1996. De um jeito, você olha de um viés totalmente positivo e de outro jeito, você olha de um viés totalmente negativo. Tem alguma informação errada? Não, as duas estão corretas, mas dependendo de quem está veiculando aquela notícia, vai influenciar a forma como você vai ver aquilo também. E com indicadores econômicos, com economia, a gente vê muito isso, muito, muito, muito. Principalmente porque a gente está falando de números, né? Então, o que o Gu falou de eleger fontes que pensam um pouco diferente ou que se posicionam de forma diferente é muito importante para a gente tirar nossas próprias conclusões e para a gente não acabar vendo as coisas de uma forma completamente parcial, né? Sim, completamente. Viu só quanta coisa pra gente pensar e conectar? Economia e política é isso, cara. É uma doideira, puxa daqui, estica dali, descobre não sei o quê. Mas o importante é absorver aos poucos, é começar a entender de uma forma bem gradativa. Por isso que a gente fez esse podcast com muito carinho para você que ouviu a gente até aqui. Conhece aquela pessoa que também gosta, mas é perdidona? Já manda para ela, já dispara para todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem informação, sempre é melhor para a nação. Ó, que bonito. Se você tem dúvidas, curiosidades, também manda pra gente sugestão de episódios. A gente sempre gosta dessa troca, a gente sempre pede essa troca. Então, estamos aqui abertos. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, com a Ana. E Ana também, muito obrigado. Com certeza, a gente se vê em breve. Obrigada, Gu. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado do papo. E até a próxima.